Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados, funcionários de comunicação social, assessores. Vamos iniciar hoje a nossa primeira reunião após este período orçamental. E antes do tempo de Natal e Ano Novo, e já sei que o Sr. Deputado António Rodrigues quer a palavra, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Devolver-lhe as entradas e esperar que, depois de um mês de suspensão dos trabalhos, não tenhamos perdido a pedalada relativamente às questões que temos, e elas são importantes, são muitas, principalmente porque, infelizmente, continuam a suceder-se alguns adiamentos, o que faz projetar para o futuro o fim dos nossos trabalhos. Não obstante isso, pedi um ponto prévio à ordem de trabalhos pelo seguinte, Sr. Presidente. Neste intervalo de tempo, recebemos alguns depoimentos escritos relativamente àquilo que tinham sido as perguntas feitas pela Comissão. Há um depoimento em particular que nos suscitou muitas dúvidas e, tal como já tinha acontecido nesta Comissão, nós vamos entregar à mesa um pedido para ser enviado ao ex-Ministro da Saúde e atual deputado Manuel Pizarro um reforço relativamente às questões, porque consideramos insatisfatórias as respostas que foram dadas. As respostas foram basicamente enviadas para outros relatórios, quer para o relatório da autoria, quer para o relatório da IGAS, e, portanto, o Ministro que sucedeu à Ministra que era responsável por esta questão que nos move nesta Comissão de Inquérito, nunca se preocupou em saber o que é que se tinha passado, principalmente perante uma doença que atingiu e foi tratada com 36 crianças, quanto qualquer coisa que, durante este período de tempo, terá custado 72 milhões de euros aos cofres portugueses. E, nesse sentido, perante o vazio das perguntas que foram feitas, nomeadamente pelo PSD, e que o Sr. ex-ministro não foi capaz de responder ou não quis propositadamente responder, remetendo para outros documentos, nós entendemos entregar um requerimento para reforçar as perguntas que foram feitas inicialmente. E é isso que queria dar conta à mesa, fora da ordem de trabalhos, mas que farei chegar à mesa agora fisicamente, mas de seguida depois enviaremos por mail para os serviços da Comissão poderem tratar devidamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Vamos ficar a aguardar então esse pedido, que colocaremos à votação na próxima semana, sobre um reenvio de mais perguntas. Até poderão outros grupos parlamentares também ter interesse em reforçar as suas próprias perguntas. Antes de continuar, tenho só que aqui anunciar algumas substituições, porque agora, de acordo com instruções que recebemos, passa a ser necessário anunciar as substituições que são efetuadas por deputados, portanto, aqui no âmbito da Comissão, e também vamos ter que começar a anunciar, quando das votações, quem é que não está presente também nas votações. Tudo isto são novos procedimentos, vamos ter que passar a adotar de acordo com as instruções que recebemos dos serviços da Assembleia da República. Portanto, no caso do PSD, o Sr. Deputado Alberto Machado foi substituído pelo Sr. Deputado Nuno Gonçalves. Ok. Já agora também no caso do PSD, a deputada Eva Brás Pinho foi substituída pela deputada Ana Oliveira, que está presente. E, finalmente, no caso do PS, tivemos o Sr. Deputado Jorge Botelho, que está a ser substituído pelo Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Posto isto, e como hoje as duas audições, uma é de grelha B e outra de grelha A, vão ser algo prolongadas pela tarde, não vamos hoje fazer nenhuma votação nem do ponto 1 nem do 2, onde também seria a discussão da proposta de resposta de protesto da Comissão relativamente ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, e vamos adiar então estes dois pontos para a semana que vem, onde fazemos a votação e discutiremos então este ponto, se todos estiverem de acordo. Muito bem, então vamos interromper durante uns segundos para dar início à nossa primeira audição, que vai ser da doutora Ana Sofia Moreira de Sá.
Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa primeira audição desta tarde, que é a audição da doutora Ana Sofia Moreira de Sá, na qualidade responsável pela marcação das primeiras consultas no Hospital de Santa Maria e coautora da carta dirigida ao então diretor clínico do Centro Hospitalar de Santa Maria a contestar o tratamento. Isto é o abrigo número 1 do artigo número 16 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Antes de dar a palavra ao primeiro grupo parlamentar que hoje vai iniciar as questões, que será o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, quero informar a doutora Ana Sofia Moreira de Sá que as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito, que aliás decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, são declarações que têm de ser feitas necessariamente com verdade. Estamos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito, se rege pelas regras do processo penal. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigado a responder com a verdade, sob pena de poder cometer o crime de falsas declarações. Posto isto, vou dar a palavra à senhora deputada Joana Mortágua, que pode inquirir diretamente a depoente e a depoente responder diretamente às suas perguntas. Tem a palavra, senhora deputada. Muito obrigada. Queria agradecer a presença aqui da doutora Ana Sofia Moreira de Sá. As perguntas serão muito curtas e acho que esta inquirição também, apenas porque, como a doutora é responsável pela marcação das primeiras consultas no Hospital de Santa Maria e foi também coautora da carta dirigida ao então diretor clínico a contestar a forma como foi agendada esta consulta ou o facto dela ter sido agendada nos termos em que foi, o que eu gostaria de perceber é qual foi o enquadramento que foi dado para o agendamento desta consulta, de onde é que surgiu a solicitação, em que termos é que foi feita, se foi uma indicação ou uma referenciação, porque já vários termos foram utilizados aqui. Se foi uma referenciação de uma doente para um possível tratamento, ou se foi de facto um pedido de consulta direto que foi feito para o agendamento, e como é que foi feito o procedimento para a marcação da consulta das duas gêmeas. Boa tarde. A primeira questão é que eu não tive responsabilidade nenhuma na marcação, não sei de onde é que veio esse apuramento, até porque vários de nós, na mesma unidade, recebemos esta notificação com o mesmo motivo, que seríamos todos responsáveis pela marcação da primeira consulta, mas eu não tive responsabilidade nenhuma nessa marcação. Não sei de onde é que veio esse dado. Peço desculpa por interromper. A pedido do Bloco de Esquerda foi enviado um e-mail para a administração no dia 5 de julho de 2024, ou melhor, esta é a resposta que foi feita pela administração do hospital, a dizer o seguinte: na sequência da vossa solicitação infra, encarrego-me o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Santa Maria, Dr. Carlos das Neves Martins, de informar que os responsáveis pela análise de pedidos e marcação da primeira consulta neuropediatria no período indicado, novembro a dezembro de 2019, eram os médicos triadores da referenciada subespecialidade em concreto os seguintes identificados: Dr. Levi Gomes, Dr. Ana Sofia Moreira de Sá, Dra. Maria Teresa Moreno, Dr. Tiago Proença dos Santos e Dra. Joana de Coelho. Portanto, isto foi a sua administração que nos informou que a doutora era uma das responsáveis por essa consulta. Eu estive a verificar isso, portanto, nós somos responsáveis por triar consultas cujo pedido é inserido num sistema hospitalar de pedido de marcação de primeira consulta. E na sequência de ter esta referência na notificação, eu fui verificar estes pedidos, portanto, estas consultas não tiveram esse pedido no sistema, portanto, não foram triados por nenhum dos médicos triadores. Eu não tive qualquer responsabilidade, nem eu, nem nenhum dos outros. Essa resposta que o Conselho de Administração deu é uma resposta geral, é verdade. Todos nós éramos triadores de consultas, mas eu pedi uma verificação e, nesta fase, estas consultas foram marcadas, não houve triagem. Portanto, eu não...
não tive aí nenhuma responsabilidade. A senhora deputada pode... Prosseguir. Só um segundo, senhora deputada. Senhora deputada Eu Ana posso só Brunhosa, esclarecer uma queria... coisa. Força. Na altura de audição, com licença, na altura da audição, o Dr. Lacerda, julgo que é o Dr. Lacerda Salles, não estou enganada, mencionou-se a existência desta equipa de triagem que o Dr. Lacerda Salles disse que seria provavelmente, se eu não estou enganada, agora teria de ir recuperar as palavras exatas, mas que seria provavelmente esta equipa que teria respostas sobre o agendamento da consulta, e foi na sequência disso que nós pedimos a presença dessa equipa de triagem aqui. Ou seja, nesse sentido, o facto de a doutora Ana Sofia Moreira Sá não ter informação sobre o agendamento de consulta e ela não ter passado pela triagem é, em si mesmo, um facto relevante para a comissão de inquérito, parece-me. A senhora deputada Ana Brunhosa tinha pedido a palavra? Não? A senhora deputada António Rodrigues. Sr. Presidente, eu quero secundar aquilo que a Sra. Deputada Joana Mortágua acabou de referir, porque naturalmente que se houve um processamento das gêmeas dentro do hospital que não seguiu o seu percurso normal, percurso esse que terá sido relatado. Não me recordo se foi o Dr. Lacerda Salles que o disse ou não, mas tomo como boas as palavras que aqui foram ditas. Naturalmente que temos que assinalar esta anormalidade de procedimento dentro dentro do Hospital de Santa Maria, na que naturalmente nos respondeu em função daquilo que era a informação formal que foi pedida, e bem, pelo Bloco de Esquerda, e bem, respondido pelo Hospital. A informação aqui é que está incorreta e, portanto, acho que devemos, acima de tudo, agradecer à depoente ter-se disponibilizado para vir aqui e para nos ajudar relativamente a esta matéria, mas acho que é de assinalar e de uma forma com significativo relevo esta disfunção, se quisermos. Obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra novamente à Sra. Deputada Joana Mortágua, quero só dizer que, mesmo não tendo nada a ver realmente com a marcação, talvez seja interessante questionar sobre esses procedimentos ou o porquê ter ou não ter a ver, de maneira que penso que poderá haver interesse em continuar, pelo menos com algumas perguntas, para tentarmos esclarecer um pouco mais esta questão. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, é isso que farei. Acho que já todos entendemos o que é que isto significa. Portanto, eu tenho perguntas muito curtas. A primeira é se sabe qual foi o processo, ou seja, já percebemos que não foi pela equipa de triagem, que não houve o agendamento normal de uma primeira consulta e, portanto, se sabe qual é que foi o procedimento para o agendamento da consulta que, de facto, veio a realizar-se. A segunda é se é verdade que foi coautora da carta então dirigida ao diretor clínico e porque é que entendeu que a carta deveria ser redigida ao diretor clínico nos termos em que foi. A terceira questão que gostaria de lhe colocar é, nós já tivemos muitas informações sobre o que circulava no hospital. Sabemos que na ficha clínica das doentes estava mencionado que a consulta tinha sido feita a pedido do Dr. Lacerda Salles. Queríamos perceber qual é o procedimento que foi seguido para o pedido dessa consulta, mas também a doutora Teresa Moreno confirmou esta informação que estava na ficha clínica, mas também sabemos que também corria no hospital que o pedido tinha sido feito a pedido do Sr. Presidente. Também não sabemos qual era a origem dessa informação. Se tiver, sabemos que aqui já estamos mais na ordem dos rumores do que propriamente dos factos, mas se tiver algum facto que considere relevante que esta comissão de inquérito deva tomar conhecimento, agradecemos todas as informações que possa prestar. Bem, em relação ao processo de marcação, eu não sei os detalhes, mas tanto quanto sei do que a minha colega a doutora Teresa Moreno já explicou, terá havido um pedido de marcação de consulta, penso que feito diretamente. Ela própria colocou à consideração... eu esses detalhes não sei, porque honestamente eu não trabalho na área das doenças neuromusculares, trabalho noutra área diferente e, portanto, o meu acompanhamento deste processo foi
de uma forma paralela, eu não estive muito envolvida, portanto, saber dizer-lhe que eu tenha acompanhado os passos dessa marcação, não sei, porque não era uma coisa que estivesse diretamente envolvida, mas tanto quanto sei, houve um pedido até na altura através de mails para a doutora Teresa Moreno, ela terá colocado à consideração do Conselho de Administração se devia haver essa marcação ou não, e depois aparentemente acho que houve indicações superiores de ser feita essa marcação, é o que eu sei sobre esse processo. Em relação a rumores, também não lhe sei dizer nada, honestamente, volto a dizer, não, como não estava muito diretamente envolvida, não tenho mesmo noção nenhuma sobre isso. Em relação à carta, é claro que apoiei, porque isto que se colocou com estes doentes é uma situação que já na altura nós percebíamos que se ia colocar repetidamente e, de facto, hoje em dia vivemos a braços com questões destas diariamente, que é doentes que, não sendo residentes em Portugal, procuram os nossos serviços de saúde por vias que nos parecem menos oficiais e quisemos chamar a atenção para isso, porque nós hoje em dia, e estas talvez foram as primeiras, mas nós temos imensos doentes imigrantes, muitos deles sem residência, que vêm para cá, nomeadamente, para procurar os tratamentos médicos cá, e nós, como médicos, não podemos negar tratamentos aos doentes, mas percebemos já na altura que isto, do ponto de vista social e económico e de gestão da saúde no país, ia ser um problema e, portanto, a carta foi nesse sentido de gerar esse alerta para que as instituições responsáveis, que não nós médicos, pudessem decidir o que é que achariam mais correto fazer-se nestas situações e, nesse sentido, claro que subscrevia a carta. Só uma última questão. Nós todos lemos a carta. No momento, a motivação da carta foi completamente e exclusivamente associada aos custos, foi referente aos custos que estão associados a este tipo de tratamentos quando são procurados por doentes que não são doentes do SNS e, portanto, doentes que poderão vir à procura dos tratamentos caros, ou a carta foi motivada já pela percepção de que a entrada destes doentes não tinha sido feita de forma regular e que havia influência política, ou poderia haver influência política na marcação da consulta? A minha motivação foi seguramente pela questão de uma despesa que seria, previsivelmente no futuro, abrindo esta exceção, surgiriam outras. Penso que foi a nossa motivação global, não posso falar por toda a gente, mas a minha seguramente foi essa, e daquilo que eu me recordo, acho que era a nossa motivação principal, era essa, porque percebíamos do nosso dia-a-dia que isto ia ser uma questão cada vez mais frequente, e é isso que nós vivemos hoje em dia, atualmente. Estes casos reproduzem-se diariamente nas nossas consultas. Eu não tenho mais questões, obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Doutora. Vou agora dar a palavra, pois não temos cá o Sr. Deputado Alfredo Maia, portanto será neste caso o Sr. Deputado Paulo Moaches, do Grupo Parlamentar do LIVRE, a iniciar as suas questões. Pode interrogar diretamente a depoente e a depoente responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Deixe-me só ver. Obrigado, Sr. Presidente, que assim é mais fácil, consigo estar virado para si. Peço desculpa. Queria perceber se nos podes... queria lhe pedir se nos pode explicar um pouco melhor como é que o processo normalmente funciona, ou seja, qual é que é a função deste, que vem aqui referido, deste grupo de médicos triadores da subespecialidade, como é que internamente dentro do hospital, quais é que são todos os passos, só também para, pronto, eu como leigo na matéria, preciso de perceber um bocadinho melhor como é que são esses passos todos internos numa situação normal. Portanto, os pedidos de consulta que são feitos, seja
por centros de saúde, seja de outros serviços do hospital, seja por médicos particulares, em teoria deverão ter sempre um pedido que é inserido numa listagem, portanto, um sistema informático, e depois existe este grupo de médicos triadores que tria essas consultas no sentido de considerar que devem ser vistas na especialidade, definir a prioridade e distribuir pelos diferentes médicos consoante a área de diferenciação. No entanto, sempre acontece, ou sempre aconteceu em algumas situações, haver consultas que, por uma razão ou outra, não passam por este sistema de triagem, são marcadas diretamente, porque não sei porque é feito um pedido direto, ou isso aí depois as circunstâncias eu honestamente já não sei dizer, mas hoje em dia há um cumprimento cada vez mais rigoroso de que todos os pedidos têm obrigatoriamente que ter entrada neste sistema, mas em todos os serviços de todos os hospitais, isto não é uma coisa única, sempre foi possível que algumas consultas fossem marcadas sem passar por este sistema de triagem. Independentemente disso, muito provavelmente, posso dizer, se o pedido tivesse sido inserido, se havia uma indicação para haver marcação da consulta, ele teria sido triado para ser marcado, provavelmente, mas isso, eu só estou a dizer o que é que aconteceu de facto. Eu pedi para se verificar e, de facto, nesta situação, eu não triei esta consulta, é só isso que eu disse, portanto, em relação aos factos, não houve essa triagem. Portanto, houve uma marcação de consulta. Os detalhes de como é que foi marcado, muito honestamente, eu não sei dizer. Mas essa triagem, ela é feita, ou seja, ela é feita coletivamente, são todos os médicos, ou há, de certa forma, uma distribuição por médicos para fazer essa triagem? Há um triador ou dois triadores principais e outros substitutos que triam quando um dos principais está ausente por alguma razão. Nessa altura, os triadores principais eram o professor António Levi e eu. Portanto, a informação que foi dada pela administração do ponto de vista teórico está correta, não, de facto, era isso que se passava. E pode-nos confirmar se tem informação, quer dizer, por si não passou, não é? Não fez essa triagem, já nos confirmou, mas sabe se algum dos seus colegas terá feito essa triagem? Não sei, penso que não, porque a informação que os serviços administrativos me deram é que não houve esse pedido no sistema de triagem. Portanto, penso que ninguém dos outros fez essa triagem também. Porque eu, obviamente, já não me lembrava dos detalhes e, portanto, fui pedir à parte administrativa que fizesse um levantamento e o que me responderam, de facto, é que não houve esse pedido oficial. Portanto, penso que não houve triagem nem minha, nem de ninguém. Em algum momento teve algum tipo de intervenção na altura, portanto, em 2019, 2020, quando se deu o tratamento destas crianças, teve alguma intervenção nesse tratamento, algum tipo de intervenção no processo? Tinha sequer conhecimento da situação à altura, ou quando é que teve conhecimento deste caso em específico destas duas gêmeas? Conhecimento eu tive logo de quando começou a ser gerada a questão, porque embora não trabalhe diretamente nessa área, obviamente dentro da equipa isso foi falado e foi daí que nasceu a carta, portanto tinha conhecimento, não tive uma participação muito direta por de facto não ser essa a minha área, portanto eu não sigo preferencialmente doentes com doença neuromuscular. Eu posso ter tido alguma intervenção num dos dias que estava de urgência, honestamente não me recordo. Ver umas análises, isso é possível que tenha feito. Nunca tive um acompanhamento muito direto, acho que nunca falei com estes pais, honestamente. Portanto, do ponto de vista clínico, eu conheço-os muito mal. Não... Pois, era isso que eu lhe ia perguntar, se alguma vez tinha tido contacto com os pais ou se alguém teria entrado em contacto consigo
por causa destas duas crianças, do tratamento delas, quer sejam os pais, quer seja alguém da Secretaria de Estado, quer seja alguém da Presidência da República? Alguma vez alguém, Comigo, em algum não. momento... De todo. Comigo, Nunca não. ninguém entrou em contacto consigo. Disse-me há pouco que, apesar deste procedimento estar estabelecido, havia situações nas quais não havia essa triagem e as consultas eram marcadas. Pode-nos dar exemplos de situações em que isso aconteça, só para nós percebermos se estamos aqui... Situações muito banais. Por exemplo, um doente que possivelmente... o mais banal que acontece com alguma frequência, por exemplo, é um doente que veio à urgência, nós observámos na urgência e combinámos ver em consulta 10 dias depois, por exemplo, ninguém na urgência fez esse pedido por esquecimento, nós marcamos a consulta, é na hora, não passa pelo sistema de triagem. Portanto, as situações são situações destas de gestão do dia-a-dia, que hoje em dia tenta-se cumprir mais, que depois se insista para que alguém introduza esse pedido, mas na verdade no dia-a-dia às vezes, por uma questão de facilitar o funcionamento, era um procedimento que podia acontecer, portanto, mas coisas deste género, não porque haja pedidos superiores, porque naquele momento alguém se esqueceu de fazer o pedido, nós temos o doente ali, temos que fazer um registro médico, temos que prescrever e pedimos aos administrativos que façam uma inscrição na consulta. Muito bem. Alguma vez teve conhecimento de algum caso, de alguma situação em que tivessem existido consultas marcadas por situações semelhantes a esta? Alguém que da Secretaria de Estado pede diretamente para marcar a consulta, ou alguém do Governo, alguém de fora, no fundo, de fora de quem, segundo as regras do SNS, pode fazer essa referenciação e essa marcação de consultas, ou com intervenção política, digamos? Sim, com intervenção política muito específica não, mas como pode imaginar, nós todos os dias temos pedidos de consulta do amigo, do primo, das mais variadas pessoas. Alguns desses, às vezes, podem ser de pessoas que tenham algum cargo público, mas o pedido, na maioria das vezes, não é feito por pressão, é porque isto é comum. Nós, nomeadamente, trabalhando num hospital mais diferenciado, é muito comum que as pessoas peçam se nós podemos fazer uma consulta para dar uma opinião. Isso é uma coisa extremamente comum. Uma pressão direta que se marque porque é vinda uma pressão do Secretário de Estado, não necessariamente, mas no mesmo, portanto, respondendo, nós temos muitos pedidos, muito frequentemente, de consultas que são feitas quase a título individual, neste contexto. Muito português, o primo conhece, vem pedir, isso é comum. E existe algum procedimento estabelecido internamente dentro do hospital ou a nível mais geral, orientações do Ministério da Saúde, seja do que for, sobre qual o procedimento que se deve ter nessas situações? Ou seja, quando chega um pedido de consulta ou de tratamento, ou seja, do que for, que não segue as regras que estão estabelecidas, não é? Que estão estabelecidas em portaria, inclusivamente, e que é também, no fundo, aquilo que aqui esta comissão se debruça, se há algum procedimento estabelecido sobre como é que quem recebe esses pedidos deve, no fundo, proceder, como é que deve proceder para lidar com essas situações. O procedimento estabelecido é que exista este pedido, que é inserido no tal sistema e que é feita a triagem, nomeadamente porque mesmo em questão económica, portanto, em termos de contabilização, isso é importante em termos da gestão dos serviços de saúde, portanto, que haja este registro no chamado CTH e que a marcação seja feita a partir daí. E atualmente, porque tem havido uma insistência nesse sentido, posso falar pela minha unidade, estamos a ser cada vez mais rigorosos nesse sentido. E o procedimento recomendado é esse. Obrigado. Só uma última questão. Referiu há pouco a questão da carta que foi subscrita.
pode-nos explicar onde é que, no fundo, de onde é que a carta surge, porque, de onde é que surge deste grupo de triagem? Eu fiquei com a ideia que tinha referido isso, não percebi completamente e gostava que nos explicasse de onde é que surge esse, no fundo, desconforto com aquela situação em concreto. Foi de todos os médicos da unidade, na altura. Portanto, neste momento já existem pessoas novas, mas esses, portanto, eram todos os médicos que constituíam a unidade de neuropediatria nessa altura. E o desconforto vem daquilo que eu referi, que é de nós percebermos que há pessoas que não são sequer residentes em Portugal, que arranjavam formas de recorrer aos nossos serviços para conseguir fazer terapias que não iam conseguir fazer no seu país, e que isso nos parecia ser abrir uma porta complicada. Volto a dizer, nós como médicos não é nossa posição recusar fazer um tratamento a um doente, mas considerávamos que a decisão de autorização, nomeadamente para terapêuticas tão dispendiosas, teria que vir de serviços que não eram necessariamente os médicos que estavam a ver aqueles doentes, mas por sentirmos que não seria muito justo que pessoas que não são residentes cá, portanto nós sabíamos que esta família não era residente cá, nem pensava vir viver para cá, portanto estivesse com o recurso à questão da mera cidadania, estar a vir cá claramente só para fazer uma terapêutica muito cara, que não estava a conseguir fazer no seu país. Nós, como médicos, queremos tratar todos os doentes, não é? Isso coloca-nos a nós numa posição e nós não podemos recusar tratamento, mas percebemos que, do ponto de vista económico, isto é muito complexo para o país. Portanto, a nossa preocupação era só essa. Muito bem, muito obrigado. Não tenho mais questões. Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, doutora Ana Sofia. Vou agora dar a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar, deputada única do PAN, pode inquirir diretamente a depoente e a depoente responde diretamente a palavra. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a doutora Ana, agradecendo os esclarecimentos que já nos prestou. Bem sei que há muita coisa que já foi aqui esclarecida no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito, mas tendo em conta até aquilo que aqui acabou também de nos afirmar e de alguma forma de confirmar relativamente ao facto do processo não ter sido respeitado, gostaria de começar precisamente por aí, porque deixou claro que o pedido não foi efetuado no sistema. Portanto, pressuponho que tenha sido ou em suporte de papel ou de algum outro modo, e gostaríamos que nos esclarecesse então de que modo é que efetivamente tomou conhecimento a quando da verificação, porque pelo menos daquilo que percebi das suas palavras é que, enquanto triadora principal, faz uma verificação daquilo que são os pedidos de consulta e, portanto, deparou-se com esta existência desta consulta. E, portanto, gostaríamos de perceber efetivamente então a que via é que seguiu, apesar de ter dito que não sabia como é que foi registada, mas como é que se deparou com este pedido de consulta e se neste pedido com o qual se deparou já tinha então a tal anotação que foi muitas vezes comentada também nestas audições de que teria sido aqui a pedido superior a mesma. Este pedido, eu não me deparei com este pedido de consulta, portanto, o pedido de consulta, tanto quanto sei, foi feito para a minha colega a doutora Teresa Moreno. Como é que foi feito depois a marcação, não lhe sei dizer. Não passou por mim. Portanto, eu não tive qualquer... fez o pedido de verificação, mas não se deparou então com o pedido. Foi somente uma verificação posterior, até decorrente depois da carta que assinou, é isso? Não, eu não fui verificar a consulta. Portanto, assim, eu como triadora trio os pedidos de consulta que tenho em sistema. Esta consulta foi marcada, não sei dizer os detalhes, não sei mesmo, não faço ideia. Portanto, não passou por mim. Entretanto, eu soube, dentro da unidade, que havia estes doentes que estavam a ser seguidos, todo o processo de como é que foi pedido, e eu sei, porque a minha colega me disse, que na altura em que isto lhe foi solicitado, penso que pelos próprios pais, não sei exatamente, que ela se preocupou em informar a direção do serviço e o Conselho de Administração da existência deste pedido e que terá aguardado por instruções e terá sido dada uma instrução, não sei por quem, para ser marcada. Depois, como é que foi marcado? Não sei.
Não sei mesmo, não... A doutora também fez uma afirmação que também nos parece bastante relevante e que, no fundo, vem confirmar a percepção que temos nesta CPI, que foi dizer que não eram residentes cá, nem tão pouco pretendiam vir a ser. Isto era uma informação, portanto, que tinham, e daí há pouco ter afirmado que a Carta estava motivada quer por preocupações sociais e económicas, do impacto que estes tratamentos têm para o país, mas também imagino que haja outras crianças, infelizmente em iguais circunstâncias. Muito se falou na questão da inexistência de uma lista de espera, mas a verdade é que houve pedidos que foram deferidos, se calhar precisamente a reboque deste caso, e já agora se nos pudesse também falar um pouco sobre isto, se havia de facto outros casos que também estivessem dependentes de uma validação ou de consulta à data, e o que é que era então falado para que tivessem esta percepção de que de facto não havia qualquer intenção de virem morar para Portugal e que no fundo estivéssemos aqui, portanto, digamos um visto de saúde para virem a Portugal fazer aqui um turismo de saúde, como tantas vezes infelizmente ouvimos falar. Portanto, a informação de que os pais não pretenderiam vir viver para cá, eu soube disso por interposta pessoa. Portanto, como digo, eu nunca falei com estes pais, ou se falei foi 2 minutos no sentido de avaliar a criança em alguma situação pontual, que eu honestamente, se aconteceu, não me recordo, mas era comentado que quem já tinha, tanto quem dos meus colegas já teria falado com eles, que havia esta percepção que eram pais que tinham toda uma vida perfeitamente estabelecida no Brasil e que não pensavam propriamente vir residir para cá de forma definitiva. Mas eu soube disto pelos comentários, não é que eu alguma vez tenha ido confirmar essa informação. Há pouco também nos disse que não foi contactada no âmbito do processo, mas posteriormente, não só ao facto de ter sido feita a carta aberta, ou até mesmo posteriormente ao facto de se terem deparado com o facto de não existir triagem, houve algum contacto com a equipa, tendo em conta aquela que foi a decisão, no fundo, de dar seguimento ao tratamento, ou nunca foram sequer esclarecidos por esta razão, e inclusivamente também no decurso deste processo que tem estado aqui a decorrer na Assembleia da República, se recebeu também algum contacto, e termino com esta questão, porque o essencial já nos esclareceu. Desculpe, só para eu perceber, algum contacto de quem? Não percebi. Seja do Secretário de Estado, seja da família, portanto, se teve algum contacto relacionado com o processo, quer à data, quer agora durante... Eu não tive qualquer tipo de contacto, nenhum, de ninguém. Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Doutora Ana Sofia. Vou agora dar a palavra ao Sr. Deputado, à Sra. Deputada Ana Santos, que vai fazer as questões pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Pode inquirir diretamente a depoente e a depoente responder diretamente. Tem a palavra, Sra. Deputada. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, um cumprimento particular à Sra. Doutora Ana Sofia Moreira de Sá, agradecendo a presença nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Senhora Doutora, à data dos factos objeto desta comissão, era assistente hospitalar graduada de pediatria, desempenhava funções de neuropediatra no Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar Lisboa Norte, confirma? Sim. Perdão, decorrente destas funções, conhecia a doutora Teresa Moreno. Sim. E o doutor Lévi Gomes. Sim. O doutor Luís Pinheiro. Vagamente. Faziam parte da sua equipa? A doutora Teresa Moreno e o doutor António Levi, sim. O doutor Luís Pinheiro não, era presidente, era diretor clínico do hospital, portanto não. Quem mais fazia parte da sua equipa, além da doutora Teresa Moreno e do doutor Lévi Gomes? O doutor Tiago Proença dos Santos e a doutora Joana Coelho. A senhora doutora confirma que não procedeu à marcação da consulta, nem ninguém da sua equipa procedeu à marcação da consulta? Da primeira consulta? Eu não procedi à marcação da consulta. Em relação às outras pessoas, não lhe posso responder. Não sei. sabe? Não sei. Não tem conhecimento? Ou tem conhecimento e não pretende dizer? Não sei. Não sei quem é que marcou, honestamente. Não sei quem é que foi a pessoa que marcou. Portanto, não sei se foi... Não sei. Eu, como volto a dizer, eu não estive muito de perto a acompanhar este processo.
O que sei, sobretudo, foi as coisas que me foram relatadas. Eu saber exatamente quem é que foi a pessoa que marcou, não sei. No entanto, não tendo havido, conforme já referiu, triagem destas consultas, considera que não foi cumprida a lei, não foram cumpridas as normas técnicas que regulam o Sistema Integrado de Gestão de Acesso dos Utentes ao Serviço Nacional de Saúde? Na sua opinião, foram ou não foram cumpridas? Não sei exatamente à data se as normas eram as mesmas de hoje. À luz das normas de hoje não foi cumprido. E eram as mesmas normas que estavam em vigor à data. Pronto, é isso que eu não sei dizer, mas das normas atuais não foi cumprido, porque é a tal questão que devia ser registado um pedido em sistema de triagem. Considera então que houve ilicitude no agendamento? São termos um bocadinho complicados, porque... Não foi cumprida a lei? Não foram cumpridas as normas técnicas? Não foi cumprida essa recomendação, volto a dizer, como disse há pouco, não necessariamente nestas circunstâncias, mas noutras, por várias circunstâncias, por vezes, essa possibilidade de marcação sem passar pelo sistema de triagem acontece, volto a dizer cada vez menos, mas sempre aconteceu. Não necessariamente por influências externas ou por alguma questão menos legal, digamos assim. Tem que ver com, às vezes, algum facilitismo no funcionamento dos serviços. Se quer considerar que é uma ilicitude, isso eu deixo isso mais para as questões legais. Foi a pergunta que eu coloquei à doutora, se considera ou não que houve aqui um ilícito no agendamento desta primeira consulta. Já sabemos que a doutora não se considera nem autora nem coautora desse ilícito, mas na sua opinião, existiu ou não existiu? Eu volto a dizer, são termos com os quais acho que não sei qual é exatamente o impacto ou o significado de ilicitude neste contexto. Não foi cumprida a norma de registro no sistema de triagem para ser triada à consulta. Nesse sentido, se chamar a isso uma ilicitude, pronto, será uma ilicitude. Considera que havia motivo que justificasse o agendamento da consulta? Sim, motivo, sim, as crianças tinham uma doença neurológica, nós temos sendo um centro de referência, temos uma política de não restrição por áreas de residência, ou seja, o que for, e, portanto, para avaliar crianças que são doentes e que pedem uma consulta, todas elas têm direito a essa consulta e nós, por sistema, marcamos as consultas, aceitamos ver os doentes. É como digo, do ponto de vista médico, nomeadamente num centro mais diferenciado, por sistema, nós não recusamos doentes, não, do ponto de vista médico estrito, não é? E quanto à administração do medicamento, considera que havia motivo para ser administrado? Estava dentro das indicações. Portanto, as indicações para a qual o medicamento estava aprovado, as crianças cumpriam esses critérios para a administração do fármaco, do ponto de vista médico, não é? Portanto, indicações médicas para a administração, elas cumpriam esses critérios. Então, como é que se justifica que a doutora fosse também subscritora da carta que foi dirigida ao doutor Luís Pinheiro, manifestando a sua discordância relativamente à administração do medicamento? Pelos motivos que eu já expliquei há pouco. A discordância não é do ponto de vista médico, a discordância tem que ver com todo o contexto legal, chamemos-lhe o que quisermos, na forma de acesso a esta medicação. Do ponto de vista médico, elas têm indicação. A nossa única preocupação era, de facto, aceitar, coisa que os outros países na Europa e em vários outros locais não fazem de todo,
não é? Aceitar pessoas que não eram residentes cá, que viessem cá exclusivamente para beneficiar de um fármaco que elas teriam indicação para fazer do ponto de vista médico. Isso não está em questão. A nossa única preocupação era alertar para o risco disto se repetir várias vezes e considerar se o país considera que pode comportar essa possibilidade ou não. Portanto, agora, do ponto de vista médico, elas tinham indicação, isso não... Doutora, mas estas crianças já estavam... Sr. Presidente, Senhores deputados, por favor. Obrigada. Peço. De qualquer forma, estas crianças já estavam a fazer um tratamento no Brasil, igualmente eficaz. Portanto, o que é que justificou este tratamento em Portugal, quando estavam a ser devidamente acompanhadas? O Zolgensma, portanto, quando surgiu com os primeiros resultados, tinha uma eficácia que era um pouco superior ao Nusinersen, que era outro fármaco. Um pouco superior? Eu volto a dizer, a área das doenças neuromusculares não é a minha área de excelência, portanto, eu não domino tanto os números como a minha colega Teresa Moreno domina, eu trabalho noutra área, das epilepsias, não nesta área, mas sei, isso porque vou acompanhando, que o Zolgensma mostrou resultados em termos a longo prazo mais positivos do que o Nusinersen. Tanto que outros doentes cá portugueses também fizeram o Zolgensma, porque de facto, em termos de eficácia, ele mostrou uma capacidade dos doentes evoluírem a longo prazo maior e, portanto, foi nesse sentido que, do ponto de vista médico, teria indicação para ser feito. Doutora, nessa carta a que nos estamos a referir, foi solicitado um parecer à Comissão de Ética do Hospital relativamente ao conflito entre o investimento necessário a estes tratamentos face às restrições a que submetiam esses doentes. Em que sentido foi esse parecer? Tem conhecimento? Qual foi o sentido final desse parecer da Comissão de Ética do Hospital? Eu não sei se foi emitido, muito honestamente. Eu não tenho conhecimento. Não tem conhecimento de terá sido emitido? Não sei se foi emitido. Não tenho conhecimento. Se foi, não tive conhecimento disso. Doutora, uma última questão. Não considera que estamos aqui também perante uma violação do Código Deontológico, na medida em que estávamos perante um tratamento caro, as crianças já estavam a fazer um tratamento com eficácia, teoricamente este tratamento não deveria ter sido feito, sob pena de haver uma violação manifesta do Código Deontológico. É a sua opinião? Não, de todo. Isso aí não concordo de todo. Porque o Zolgensma mostrou, de facto, conseguir ter uma eficácia superior à do Nusinersen. Portanto, que hoje em dia, a maioria das crianças fazem em primeira linha os Zolgensma. Isso está estabelecido a nível internacional, não é uma decisão nossa. Há peritos e há comissões a nível internacional que estabelecem essas recomendações com base nos resultados dos ensaios clínicos. Talvez à data não existissem ainda resultados muito amplos, mas já os que existiam mostravam uma eficácia superior. E hoje em dia, os doentes com atrofia muscular espinal fazem em primeira linha rapidamente, aliás, penso que devem saber que existe neste momento inclusão no rastreio do recém-nascido, precisamente para haver a oportunidade de fazer esta terapêutica aos doentes o mais cedo possível e, portanto, essa é a terapêutica que é feita em primeira linha aos doentes com atrofia espinal, nomeadamente tipo 1 ou tipo 2 neste momento. Portanto, acho que isso mostra a evidência de que, de facto, é mais eficaz. Portanto, não houve violação nenhuma do Código Deontológico. Não tenho mais questões. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, doutora Ana Sofia. Vou agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Abrunhosa. Pode inquirir diretamente a depoente e a depoente responde diretamente. Tem a palavra, Sra. Deputada. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Doutora, pela sua disponibilidade. E grande parte das questões já foram colocadas, mas eu queria só sublinhar várias questões.
Portanto, da sua intervenção podemos concluir que hoje o tratamento da primeira linha, depois da doença, depois do teste do pezinho, caso seja detectada a atrofia muscular, é o Zolgensma. Sim. Podemos também concluir da sua intervenção que houve outras situações em que tínhamos crianças em Portugal a tomar o Nusinersa e que passaram para o Zolgensma. Sim. Pronto. E, portanto, o facto destas crianças o estarem a fazer no Brasil e aqui tomarem o Zolgensma não difere, estou a dizer em termos médico-científicos, do que aconteceu com outras crianças. Não, não difere. A senhora doutora disse-nos que de facto, o agendamento da consulta não passou por si ou por o Dr. Levi Gomes, que normalmente fariam a triagem. Mas também nos disse, e com algum à vontade que já não nos surpreende, que sempre aconteceu estes agendamentos de pessoas que conhecem pessoas e que, no fundo, são agendamentos a pedido. A nós preocupa-nos, sobretudo, quem depois não tem acesso a esse pedido. Considera que ou seja, estamos a falar de pessoas que conhecem pessoas e que telefonam para vós e que não são referenciadas, digamos, da forma que nós todos aqui esperaríamos. Eu não vou aqui dizer que fico surpreendida, porque já aqui ouvimos outros depoimentos nesse sentido. Enquanto médica e considerando que nós queremos um SNS universal, ou seja, com acesso a todos, isso não incomoda, Sra. Doutora? Assim, do ponto de vista teórico, se formos puristas, isso não deveria nunca acontecer, mas no mundo real isso vai sempre acontecer, porque pode ser, o pedido pode vir do Presidente do Conselho de Administração ou pode vir da empregada doméstica, do neto da empregada doméstica de qualquer um de nós. Isso faz parte do mundo real, não vou estar aqui a escamotear aquilo que é uma realidade. Agora, o que eu posso dizer também é que, nomeadamente, nós podemos nessas situações marcar essas consultas, mas também marcamos consultas a todos os pedidos que nos surjam vindos de qualquer centro de saúde, qualquer hospital, qualquer doente que procure diretamente por e-mail. Nós temos doentes que mandam e-mails para o hospital a pedir uma marcação de consulta e nós marcamos essas consultas. Temos a porta aberta, marcamos consulta a todos os doentes que nos peçam consulta. Permita-me interrompê-la. Isso significa que nunca há listas de espera, então? Por acaso a nossa lista de espera não é... Pronto, tentamos que seja bastante rápida, não costuma ultrapassar os 3 meses, com muito esforço da nossa parte. Mas quando acedem a um telefonema da filha ou de alguém conhecido e atendem essa pessoa, ela vai para o final da lista ou vai para o início da lista? É que é essa a nossa preocupação, é que a pessoa de Alguidares de Baixo, que entra pelo centro de saúde, tem direito ao mesmo tratamento que alguém que, por acaso, o senhor diretor conhece e que também diz, através do seu médico de família, insira no sistema. É a minha questão. Esta é a questão da igualdade e da universalidade, independentemente de conhecermos ou não conhecermos. É isso que nós aqui queremos também apurar para este caso em concreto, mas verificamos que ele, de facto, se repete e isso incomoda-nos porque os portugueses têm direito a um SNS universal independentemente dos contactos que têm. Portanto, eu questiono se nessas circunstâncias não sente que está a desrespeitar ou que estamos a desrespeitar enquanto sistema o direito a esta universalidade, o direito à igualdade no acesso, só porque temos contactos privilegiados. Sei que são centro de referência, que trabalham muito bem e que praticamente não têm lista de espera, mas eu questiono se essas pessoas não são colocadas à frente de outras, provavelmente também com grande prioridade, doutor. É esta a dúvida que eu penso que quem nos está a ouvir se coloca. Muitas vezes não são colocados à frente, porque nós, tal como triamos as consultas
que são pedidas pelo tal sistema oficial, também há uma triagem dessas possíveis consultas que são pontuais. Isso não acontece todos os dias sequer. Se não é uma situação urgente, é marcado dentro das listas que existem. Não passam, seguramente, isso posso lhe assegurar de certeza absoluta, que não vão tirar o lugar a ninguém que precise de uma consulta mais urgente. Isso nunca acontece. Muito bem. De certeza absoluta. E se não for uma situação urgente, nós aceitamos a marcação, também num timing que é de acordo com a prioridade da situação. Não vamos deixar de marcar um doente que precisa de uma consulta urgente para ver esse outro doente. Isso não acontece de certeza absoluta. Fico-lhe muito grata pelos esclarecimentos, porque deixou muita coisa no ar quando fez as suas declarações e é por isso que eu estou a questionar, Sra. Doutora, sem qualquer juízo de valor que eu esteja a fazer das suas palavras e provavelmente no seu lugar faria exatamente o mesmo. Conhece a doutora Teresa Moreno. A doutora Teresa Moreno recebeu as crianças, fez a sua avaliação médico-científica e prescreveu o Zolgensma. Faço-lhe duas questões. Do conhecimento que tem das competências da doutora Teresa Moreno, considera que ela terá feito a avaliação adequada, o encaminhamento adequado e também do que conhece das listas de espera. A minha segunda questão é o facto destas duas meninas, das irmãs gêmeas, terem sido tratadas, levou a que alguém com este mesmo problema tenha ficado sem tratamento. São duas questões numa. Uma questão sobre o que conhece e a avaliação do que foi o trabalho da doutora Teresa Moreno e se o facto destas duas crianças terem sido tratadas, se houve alguém que tenha ficado sem este tratamento numa situação similar. Muito obrigada. Portanto, em relação à doutora Teresa Moreno, ela é muito competente, nomeadamente nesta área das doenças neuromusculares, é uma referência nacional e mesmo internacional, e a escolha ou as indicações que ela colocou, do meu ponto de vista, estão corretos. Se houve crianças que ficaram por tratar, não houve. No nosso serviço, ou mesmo no país, penso eu, mas no nosso serviço não houve. Doutora, não tenho mais questões e agradeço-lhe muito e não leve... as questões não tiveram qualquer juízo de valor da sua atuação, era só mesmo para esclarecimento. Muito obrigada pelo trabalho que fazem. Obrigada, Sra. Deputada. Obrigado, doutora Ana Sofia. Vou agora dar a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do parlamentar do Chega. Podem inquirir diretamente a depoente e a depoente responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Ana Sá. Muito obrigada por estar aqui. Eu queria começar precisamente por esta parte final que falava agora, relativamente à questão de ser, de alguma forma, normal estas marcações a pedido de terceiros, independentemente de depois haver também desses pedidos alguma triagem. E faço-lhe esta pergunta porque daquilo que foi a audição da doutora Teresa Moreno e daquilo que foi também a análise da documentação que consta no nosso processo, a doutora Teresa Moreno, de alguma forma, transmitiu desconforto com o pedido de marcação desta consulta. Tanto que ela, em todos os relatórios clínicos, ela expressamente indica que a consulta é marcada a pedido do Secretário de Estado da Saúde. E, portanto, eu queria lhe perguntar porque é que acha que a doutora Teresa Moreno sentiu a necessidade de fazer permanentemente ou reiteradamente esta referência, sendo uma questão aparentemente normal? Prende-se com o motivo com o qual foi feita a carta. É pela mesma razão, porque penso que a doutora Teresa tinha a percepção que ao aceitar marcar esta consulta ia abrir o caminho para uma situação que, do ponto de vista ético-legal, ia ser complexo. E, portanto, acha que a doutora Teresa Moreno, o desconforto dela não era relativamente ao facto de ser uma consulta que lhe foi, de alguma forma, imposta pelo Secretário de Estado da Saúde, mas sim porque poderia abrir a porta a outras situações idênticas no SNS? Sim, porque tanto quanto eu sei, o pedido de consulta foi feito logo diretamente, expressamente, com o pedido de virem fazer a terapêutica cá. Não foi um pedido banal de consulta, uma consulta para ver o que é que fazer um diagnóstico.
tanto quanto sei, volto a dizer, porque isso não passou por mim, mas tanto quanto sei, o pedido foi diretamente para que viessem cá fazer a terapêutica. E, portanto, a doutora Teresa, penso que sentiu necessidade de expressar isso, por perceber que, volto a dizer, isto é um dilema para nós, do ponto de vista médico, nós não podemos recusar doentes. É um princípio deontológico, não está nas nossas mãos. Mas percebíamos que, do ponto de vista legal e económico, isto ia ser complexo e criava dilemas éticos para os médicos, neste caso para ela, que seria a pessoa mais diretamente envolvida. Eu acho que a motivação para ter escrito foi essa. E no que diz respeito, portanto, à carta que este grupo de neuropediatras subscreveu, em que se inclui, há aqui uma parte da carta que diz que, vou só ler, é o ponto 1, diariamente são assistidos utentes que vêm ilegalmente para o nosso país com o propósito único de terem cuidados de saúde gratuitos, não se tratam de migrantes a aguardar legalização, são pessoas com vida estável nos seus países de origem, que viajam para Portugal para investigação, diagnóstica e tratamento, porque é reconhecido a qualidade dos serviços prestados, não se excluindo ninguém do sistema. Portanto, quando escreveram esta carta, e esta carta fundamenta-se neste caso das gêmeas, é porque estavam plenamente convencidos de que não havia qualquer intenção desta família de vir viver em Portugal. Portanto, eles tinham uma vida estável no Brasil e era lá que quereriam permanecer. Era essa a nossa impressão, sendo que nós nunca poderemos saber com certeza, não é? Sim, mas era essa a nossa não é? convicção, sim. Sim. E tenho conhecimento, nestes casos, eu suponho que seja nos outros também, foi assinada uma declaração em como se comprometiam em, durante todo o tratamento, a viver em Portugal. Penso que sim, porque isso, nessa altura, portanto, todos os fármacos, nomeadamente com as restrições que têm os OGMs e que têm um programa de acesso precoce, têm associados uma série de medidas muito estritas, neste caso, nomeadamente em relação ao seguimento. E, portanto, para que pudesse ser autorizado, eles tinham que se comprometer a que iriam cumprir esse seguimento. Isto acontece com outros fármacos, não é só com esse. Em que nós, ao pedirmos oficialmente um determinado fármaco, temos que, nós e a família, cumprir uma série de requisitos, que podem ser exames complementares ou podem ser a garantia de que vai ser cumprido uma vigilância. E nesse caso era isso, era obrigatório que houvesse um follow-up. Mas e tem ideia se de facto eles depois, a família, permaneceu a viver cá em Portugal ou não? Eles estiveram cá durante algum tempo, eu não lhe sei dizer exatamente quanto. Isso eu não sei, porque eu não os acompanhei, muito menos em consulta, não sei quanto tempo, sei que não estão cá, 1 ano, 2 anos, não sei, honestamente não sei. Voltando aqui um bocadinho atrás, e ao início, digamos assim, do processo ser explotado. A própria mãe das gêmeas, quando esteve cá, ela própria confessou de alguma forma que sabia que no hospital havia também uma convicção, digamos assim, de que ela estaria a ser ajudada pelo Presidente da República. Ela própria até referiu que acabou por ela se convencer que estaria a ter essa ajuda e justificou dessa forma depois a célebre frase de que tinha todas as autorizações até ao topo. Eu gostava de lhe perguntar se, de facto, daquilo que conheceu na altura, se havia esta ideia generalizada de que tinha havido uma intervenção, uma cunha, por parte do Presidente da República ou de algum familiar do Presidente da República? Não lhe sei dizer, muito honestamente. Ou seja, nunca ouviu nos corredores do hospital dizerem... Muito honestamente, eu tenho uma vida tão ocupada no hospital que eu dedico-me... Tenho muito pouco tempo sequer para estar a tomar café ou a fazer Portanto, muito honestamente, eu acompanhei muito pouco todos esses comentários. Não vou dizer nem que sim, nem que não, porque não eram doentes com quem eu estivesse diretamente a lidar. Eu tenho muito tempo extremamente ocupado com muitas outras coisas. Sei que havia uns boatos, mas assim, concretamente, muito honestamente, tudo o que eu disser iria ser... inventar, não sei. Mas tem conhecimento que existiam esses boatos? Estou a ouvir comentar, mas dizer-lhe assim, por exemplo, que ouvi alguma vez dizer que
a marcação tinha sido feita por influência do Presidente da República, especificamente ouvir isto, se quer que lhe diga honestamente, eu nunca ouvi. Então, mas que boatos é que ouviu? Que teria havido alguma pressão para a marcação, mas de quem, não sei. Não faço ideia. Pois, pronto, mas por parte de quem é que não sabe Isso a não origem? sei, não sei, não Mas faço tenho ideia. conhecimento, por exemplo, pronto, já tivemos aqui várias audições e também há o célebre também relatório da Inspeção-Geral, que não restam, acho eu, grandes dúvidas que Carla Silva, a secretária do Secretário de Estado da Saúde, terá contactado diretamente a doutora Ana Isabel Lopes para fazer a marcação da consulta. E que, vamos ouvi-la a seguir, mas que eventualmente esta terá recebido a ordem por parte do Dr. Luís Pinheiro. Não é roteiro, mas desta sucessão de eventos, tem conhecimento? Ou tinha conhecimento? Honestamente, não tenho. Quando é que teve conhecimento, eu peço que eu não tive logo no início, se calhar já respondeu a isto, mas quando é que teve conhecimento deste caso? Eu tive conhecimento na altura em que foi colocada a questão de ter que ser feito o pedido de medicação para estas crianças e fui acompanhando, mas volto a dizer, num registro que não foi muito próximo. Nós trabalhamos em áreas diferentes, não estamos constantemente a lidar com os mesmos assuntos, portanto, este caso dizia muito pouco respeito à minha área, não foi um caso que eu tenha acompanhado muito de perto. Portanto, houve depois essa reunião entre nós para escrever a carta, porque, volto a dizer, aí era uma coisa que se aplica aos algemas, mas a muitas outras situações. Nós temos para outras terapêuticas, e isto vai piorar, porque há cada vez mais terapêuticas novas muito caras, e, portanto, essa sensação em si de precisar de alertar para isso é uma sensação que todos partilhávamos, independentemente de estarmos muito envolvidos ou não neste caso. E daí que todos tenhamos assinado a carta por este princípio. Agora, eu não vou poder prestar muitas declarações sobre detalhes específicos deste caso, porque, na verdade, de perto, eu não acompanhei muito. Muito ou quase nada. Relativamente, vou fazer uma questão, se souber relativamente a este caso, tanto melhor, mas se não souber, se nos puder dizer em geral, houve aqui também já a indicação de que a assessora do Presidente da República, Maria João Ruela, teria contactado diretamente o hospital e teria feito esse contacto no sentido de saber se haveria ou não alguma lista de espera. Julgo que já nos indicou aqui que não haveria, mas seria normal que uma assessora do Presidente da República contactasse o hospital para saber este tipo de informações? Alguma vez teve conhecimento de alguma situação deste género? Normal ou regular não seria, isso não. Não é habitual. Não é habitual. E especialmente quando dizia respeito a um caso em concreto. Considera que da parte do hospital também é razoável que prestem informações sobre casos concretos a entidades que são externas ao processo? Que eu saiba, não se prestam. Pelo menos é esse o princípio, só se presta informações à família, não... quer dizer, informações sobre listas de espera, isso é um conceito geral. Agora, se essas informações sobre um caso específico, em princípio, acho que não são prestadas, mas... Muito obrigada. Não sei. Sr. Presidente, o deputado André Ventura continuará a intervenção. Sr. Deputado, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para colocar aqui uma questão que há pouco... O outro tem que ser desligado. Apenas, obrigado, Sra. pela presença, para colocar uma questão. Em relação a esta carta e na condição há pouco que referiu que tinha dúvidas se nós conseguiríamos acomodar a recepção de pessoas que não contribuíram, no fundo, para o sistema de saúde, mas virem beneficiar a Portugal destes tratamentos, há um dado na carta assinada que me chamou a atenção, que diz isto: os serviços estão envelhecidos e o projeto do novo pavilhão para consultas foi enterrado, mantendo-se o funcionamento em pavilhões pré-fabricados, as progressões na carreira estão congeladas, os salários têm uma desvalorização real, etc, etc, etc. E depois diz: assim, não ficaríamos bem com a nossa consciência se não alertássemos para aquilo que nos parece um claro desrespeito por estes esforços. Aqui hoje, nesta Comissão de Inquérito, eu gostava de perguntar
qual é que é este desrespeito que foi feito com os esforços de ter um Serviço Nacional de Saúde que funcione, que seja eficaz, que seja bom para quem para ele contribuiu e que nos consiga dar essa cobertura de saúde. Que desrespeito é esse a que se referem? O desrespeito é este, é porque, embora nós gostássemos que num mundo perfeito todas as pessoas tivessem acesso ao melhor tratamento médico, e gostaríamos imenso disso, temos a noção que tem que haver algumas regras, porque senão o sistema em si não consegue sobreviver. Deixa-me só interrompê-la para lhe perguntar Sim. isto. Com isso está-me a dizer que foram quebradas estas regras. Isso parece evidente. Foram quebradas essas regras neste sentido que esta, tal como muitos outros cidadãos que não têm a residência, que não vivem cá, nós poderíamos contar milhares de casos que não tiveram o mesmo impacto porque não recorrem, porque não houve influências do Presidente da República, ou seja lá do que for, não sei, não tenho nada a dizer sobre isso, mas, portanto, isto são situações que se repetem com bastante frequência e a nossa preocupação é que, de facto, nós nos hospitais vivemos uma situação desesperante em termos de falta de recursos, em termos de trabalhar acima de tudo o que é humanamente possível. E nos parecia que terá que haver alguma normativa, alguma... É evidente. Deixa-me só interrompê-la para questões. Repare, há uma coisa que lhe posso garantir. Nós, nesta comissão de inquérito, da nossa parte, nós não deixaremos ninguém de fora em termos de responsabilização, seja o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, outros. Portanto, eu compreendo quando me diz, bom, outras pessoas não tiveram esta suposta ou putativa intervenção do Presidente da República ou de outras pessoas. Ou seja quem for, do circuito político. Mas é importante para nós e para esta comissão de inquérito perceber que quem trabalhava diretamente com os doentes, quem trabalhava no local diretamente, sentiu este desrespeito, como lhe chamam. Porque só com este desrespeito é que nós podemos partir daqui para responsabilizar quem tenha feito este desrespeito. Ou seja, o que eu lhe quero dizer é isto. Nós não queremos ouvir rumores por rumores, porque esses, enfim, são o que são. É porque é esta descrição que mostra que se não houver, quando não há regra, vence a arbitrariedade e a discricionariedade, a cunha, o favorecimento. Por isso é que eu lhe perguntava qual é este desrespeito, e acho que ficou claro quando diz que, de facto, estas pessoas que não têm residência ou que procuram depois obter a residência de forma artificial, ainda agora temos tido mais reportagens sobre isso, que não são para aqui chamadas, mas acho que é importante focarmos e termos a percepção disto. Não era só a Soutora, outros profissionais de saúde sentiram este desrespeito. E sentiram o desrespeito que o Serviço Nacional de Saúde estava a ser violado nas suas regras, no seu normativo, para dar acesso privilegiado a alguns. E, portanto, eu queria lhe deixar a garantia de que o que disse aqui não vai ficar, não vai ser esquecido, nem vai passar despercebido, e que vai mesmo constar daquilo que será o relatório no que este partido diz respeito, porque o relatório final até nos compra a nós apresentar, e não será esquecido aquilo que disse aqui hoje. E agradecer-lhe o testemunho, como disse, é muito ocupada e nós não lhe vamos tirar mais tempo aqui nesta comissão de inquérito. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dra. Ana Sofia. Vou agora dar a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, Grupo Parlamentar Iniciativa Liberal. Pode inquirir diretamente a depoente e a depoente responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento todos os presentes e, naturalmente, a Dra. Ana Sofia Moreira de Sá. Eu vou começar precisamente por este fim, por este tema. Mas começando por lhe perguntar, eu creio que disse há pouco, quando estava a falar dos vários pedidos que aconteciam, vindos de quem quer que seja, mas que acabam por ultrapassar as regras que estão instituídas, eu creio que disse há pouco que alguns desses pedidos vinham de pessoas com cargos relevantes. Eu gostava de perceber o que é que isso quer dizer. Mas posso ter percebido mal. Eu não disse que vinham especificamente, eu disse que eu estou simplesmente a constatar uma realidade que eu acho que, na verdade, toda a gente sabe que no dia-a-dia podem vir pedidos de uma consulta desde pessoas relevantes, seja que o conceito de relevante é muito relativo, mas desde pessoas com cargos mais elevados até pessoas que têm cargos mais baixos. Eu só disse para dizer que todas as pessoas que conhecem, às vezes,
pedem uma consulta. Foi só isso que eu disse. Não tenho, nem tenho casos para nomear especificamente de pedidos de alguém com cargos, não, portanto, é transversal à sociedade inteira, não é específico, era só isso que eu estava a dizer. Pois, é que isso é algo que nós já temos vindo a perceber com esta CPI e que, de certa forma, isto é tratado um bocadinho com alguma leviandade, que é, se a pessoa tiver os contactos certos e conhecer as pessoas certas, então acaba por ter acesso a uma consulta quando todas as outras pessoas não têm. E isto é algo que nos preocupa, independentemente dessas pessoas serem, como deu os exemplos há bocado, simplesmente conhecidos de algum médico ou conhecidos do Presidente da República, não é justo que estas pessoas passem à frente de outras para ter acesso a uma consulta ou um tratamento. E isto tem sido algo que nós temos percebido com esta CPI. E aqui toca um bocadinho na carta que os próprios médicos que escreveram relativamente a este caso específico destas crianças, porque aquilo que eu pergunto é, aqui houve uma preocupação em perceber que estas crianças teriam acesso a um tratamento ou à marcação de uma consulta que teria vindo de uma forma irregular e que haveria muitos pedidos de crianças do estrangeiro que queriam vir ser tratadas a Portugal e, portanto, os médicos mostraram essa preocupação com os custos. Mas não mostram essa preocupação quando marcam consultas fora das regras? Eu penso que já respondi a essa questão quando respondi à senhora deputada, que eu não sei o nome, peço desculpa, que mesmo quando são aceitos esses pedidos de consulta, não há outros doentes que fiquem por ver. E se houver outros doentes mais urgentes que não têm a dita cunha, esses doentes mais urgentes são vistos primeiro. Não há doentes que fiquem por ver. Portanto, isto são situações pontuais, volto a dizer, não é uma questão todos os dias. Eu podia não referir isso, mas acho que toda a gente, no seu senso comum, sabe que isso acontece. Agora, o que eu lhe posso garantir é que isso não tira o lugar a outros doentes. Nós não deixamos de ver todos os outros doentes que têm os pedidos, que, volto a dizer, nós marcamos consultas para doentes que espontaneamente mandam um mail para o hospital a pedir uma consulta, se quiserem. Porque, como temos centros de referência de várias doenças, há pessoas que às vezes fazemos parte das redes europeias, as pessoas através desses contactos, hoje em dia é bastante comum haver doentes que pedem, neste caso são os pais, diretamente uma consulta médica. Nós marcamos esses doentes. Portanto, na verdade, não, de forma nenhuma, esses pedidos individuais pontuais vão prejudicar qualquer outro doente que esteja a pedir consulta. Nós podemos não adivinhar os doentes que não têm pedido de forma nenhuma. Isso não podemos, não é? Agora, os doentes que têm um pedido do centro de saúde, do seu pediatra, as próprias famílias, se pedirem uma consulta, têm uma consulta marcada. E garanto-lhe que a consulta é marcada sempre de acordo com o grau de urgência. Se são situações muito urgentes, sejam elas pedidas de que forma for, são sempre marcados habitualmente, se for necessário, como extras, que é o que nós fazemos. Agora, não deixamos de ver os doentes urgentes, isso garanto. Sim, eu só me parece pouco coerente assumirmos que pode haver aqui uma ultrapassagem para a marcação de uma consulta, mas depois haver uma carta escrita, porque há muitas pessoas a fazerem pedidos de consulta para aceder a um tratamento. Eu só acho é que a mesma preocupação que deve haver quando depois o tratamento é muito caro e cria dificuldades para os hospitais e temos o SNS a pagar determinados tratamentos, a mesma preocupação que gera a elaboração de uma carta deve ser a mesma que acontece nos pedidos de marcação de consulta. E nesta CPI nós já percebemos que isso não acontece, porque novamente, e pelo aquilo que disse, eu não ponho em causa que que as pessoas mais urgentes sejam tratadas antes. O que já percebemos é que as pessoas que têm os contactos certos conseguem ter uma consulta antes de outra pessoa que siga os percursos normais. E eu não me parece que isto seja aceitável. Eu peço desculpa, mas volto-lhe a dizer, se houver um doente urgente que é pedido pelos processos normais, esse doente é visto primeiro que o doente que tenha sido um pedido de alguém. Nós nunca deixamos de ver primeiro, até porque temos assistência à urgência 24 todos os dias, portanto, se há doentes urgentes, nós vemos extra
na urgência. Portanto, isso nunca representa colocar outro doente urgente para trás. Isso garante-lhe de certeza absoluta. E cada vez mais hoje em dia, mesmo quando nos pedem alguma consulta, nós damos sempre a recomendação: olha, diga ao médico de família para fazer o pedido da consulta. O problema é que há muitos doentes que não têm médico de família e, portanto, não têm a quem pedir para fazer essa marcação de consulta. Nós, como médicos, também ficamos numa posição complicada de saber que há um doente que precisa de ser visto e dizer: olha, não, eu não vejo, por isso simplesmente porque você não tem ninguém que lhe possa pedir a consulta. A questão é mais essa, não é? Quando até tem, nós, hoje em dia, tentamos sempre fazer isso, até dizer: introduzam o pedido, façam o pedido, o pediatra ou o médico de família que faça o pedido. Portanto, tentamos regularizar a situação. Às vezes há pessoas que não têm médico de família, não têm o médico para fazer esse pedido. Eu compreendo isso. Não acha que então todas estas regras têm que ser mais claras, porque senão acho que cria, e esta CPI tem mostrado isso, cria uma desconfiança sobre as instituições e sobre a forma como algumas consultas podem ser marcadas, que depois não são bem claras, e nós não sabemos então em que situações é que existem, ou que existem outras situações em que as consultas são marcadas não pelos trâmites normais, mas porque há algum tipo de conhecimento. De qualquer das formas, e avançando também porque há mais coisas que lhe gostava de perguntar, só para clarificar, já disse que não teve qualquer intervenção neste pedido desta consulta, queria só que me explicasse quem é que dá a ordem para a marcação da consulta quando vem assim um pedido. Ou seja, nós aqui sabemos que há uma chamada que vem do gabinete do Secretário de Estado. Quem é que autoriza esta consulta? Eu volto-lhe a dizer, eu não sei quem é que autorizou esta consulta. Num processo normal, imagino, e já agora acabo por lhe perguntar se isto é uma situação nova, ou se alguma vez teve conhecimento de alguma situação semelhante que tivesse vindo da parte do Ministério da Saúde para se marcar uma consulta. Ou seja, neste caso, diria que não é a pessoa que recebe a chamada que vai ao computador e marca a consulta. Precisará de uma ordem superior para isto? Portanto, quem marca as consultas são os administrativos, mas pode haver uma indicação médica para fazer marcação da consulta. Se é habitual virem pedidos do Ministério, acho que não é. Quer dizer, eu nunca tive nenhum, portanto é o mais que lhe posso dizer. Mas o que é que eu quero perceber? Um pedido de consulta extra, que venha, pronto, neste caso veio da Secretaria de Estado da Saúde, nós já sabemos, precisaria de ser autorizada pelo diretor clínico ou poderia ser um médico simplesmente a marcar? Poderia ser o médico simplesmente a marcar. Neste caso é que a doutora Teresa não quis marcar a consulta e quis pedir primeiro que houvesse uma opinião, uma recomendação, pronto, uma decisão, chamemos do que quisermos, das instâncias superiores do hospital sobre a marcação. Mas pode ser uma decisão do médico marcar. Isso pode ser. Sim, mas era exatamente isso que eu queria perceber. Depois, já aqui foi referido, mas eu queria que fosse um bocadinho mais concreta. Nós já ouvimos em audições anteriores várias pessoas ligadas ao Hospital de Santa Maria referir, nomeadamente a doutora Teresa Moreno, agora que me lembro assim de repente, falar que haveria uma determinação superior à Secretaria de Estado para a marcação desta consulta, que isto seria algo que se falava no hospital, e eu gostava de saber se sabe alguma coisa sobre isto, se ouviu estes comentários. Não sei absolutamente nada. E ouviu algo, como também já foi aqui referido nesta CPI, algo como referir-se a estas crianças como as meninas do Presidente? Isso não, nunca ouvi. Porque, pronto, há pouco disse que ouvia ou que se comentavam algumas coisas que não se lembrava, porque nós já ouvimos, por exemplo, aqui a atual Ministra da Saúde, quando veio enquanto Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria, na legislatura passada, numa audição, também referir que ela própria, entretanto, teve conhecimento dos boatos. Como a doutora estava na equipa que tratou destas crianças, não ouviu mesmo este tipo de boatos, ou seja, se o Conselho de Administração até
conheceria estes boatos? Sim, eu volto a dizer, os boatos que eu ouvia é que teria havido uma pressão superior para a marcação da consulta, mas que na altura ninguém sabia de quem teria sido. Isso foi aquilo que eu sabia. Portanto, que teria havido uma... Tanto que a doutora Teresa pediu para haver uma indicação sobre a marcação ou não, e essa indicação veio para ser feita a marcação, não é? E, portanto, com base nisso, pressupunha-se que teria havido uma pressão de alguém superior, ou de instâncias superiores, para fazer a marcação. Quem teria sido essa pessoa? Honestamente, eu não sei, não acompanhei os boatos, não sei mesmo. Pronto, eu não tenho mais perguntas, era isto que eu queria confirmar. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Doutora Ana Sofia. Penso que ninguém quer fazer mais perguntas da segunda ronda. Nesse caso, vamos dar por terminada aqui a audição da doutora Ana Sofia Moreira Sá. Quero-lhe agradecer a sua presença aqui hoje nesta comissão e a disponibilidade para responder às diversas perguntas que lhe foram colocadas. E dou por encerrada a atual audição. Vamos fazer um intervalo de 10 minutos antes de iniciarmos a segunda audição da tarde. Obrigado. Obrigada.